regresamos a nuestro diálogo. Tenemos la ponencia, que va también en sintonía con lo que ya Eduard nos había trabajado, de Sergio Carlos Portari, quien nos presenta geração de efeitos especial en tiempo real utilizando el sistema de partículas de motor de juegos Unity 3D para aplicaciones no ArtSUD 2.0, un tema que desde el nombre se nos ve complejo, pero que bueno, pues tiene que ver con todos estos lugares de producción y el tema de los animaciones. Así es que te cedemos la palabra. Adelante, Sergio, el micrófono es tuyo. Buenas tardes a todos, gracias por assistir. Lo siento, pero não hablo espanhol com fluidez, assim que haré minha apresentação em português. Seguinte, por favor. As produções virtuais que combinam as imagens do mundo real com animações virtuais em 3D com maior qualidade têm sido exploradas pelos setores de televisão e cinema, que estão cada vez mais buscando aí por maneiras de produzir conteúdos atrativos ao público a custos menores. Tradicionalmente, num pipeline de produção, as animações virtuais e os efeitos especiais são inseridas somente em etapas de pós-produções. Seguinte, por favor. Algumas das maiores dificuldades neste processo são determinações de pontos de referência para atores no momento de filmagens e para equipes de pós-produção no momento da edição final, pois exige aí um retorno visual natural de pontos de inserção corretos. Com a utilização de estúdios virtuais, tem-se novas possibilidades criativas de design de cenários e efeitos visuais, principalmente em tempos de produção. Seguinte, por favor. Por exemplo, em estúdios virtuais, podem operar em tempo real, os envolvidos em uma produção podem ver os resultados imediatamente, e grande problema consiste na criação de simulações convincentes na mesclagem de objetos reais com objetos virtuais. Nesses estúdios virtuais, é crescente a utilização de motores gráficos de jogos, como o Unity 3D e o Unreal Engine. Desses seguintes sistemas aí, um deles foi produzido no Laboratório de Sistemas Adaptativos de Computação Inteligente da Unesp em Bauru, que é o chamado AR Studio, que hoje está na versão 2.0. Ainda não conta com um sistema de efeitos especiais para geração de tempo real de produção. Seguinte. Nesse contexto, o objetivo principal deste projeto é realizar um estudo e desenvolvimento de um protótipo para um sistema de efeitos especiais de aplicação em tempo real, com uso no sistema de partículas do Unity 3D, visando o aperfeiçoamento do AR Studio 2.0. Seguinte. Para um melhor desenvolvimento, a metodologia deste trabalho vai ser dividida em 4 etapas. Na primeira etapa, a realização de um estudo sobre o sistema de partículas do motor de jogos do Unity e a criação de um protótipo independente do AR Studio. Na segunda etapa, vão ser realizados estudos aprofundados sobre efeitos especiais em produções de TV, para cinema também, e com ênfase em estúdio de TV para telejornalismo. Na terceira etapa, será feito um estudo completo sobre o AR Studio, para poder fazer o seu integramento. E, por fim, a quarta etapa consiste em desenvolver aí a integração do protótipo criado na primeira etapa, com os conceitos levantados na segunda etapa, mais os recursos necessários na terceira etapa, criando, então, um sistema de efeitos visuais em tempo real para o AR Studio. Só gostaria de salientar que o trabalho encontra-se na segunda etapa de desenvolvimento hoje. A gente espera, com a sua conclusão, poder obter um sistema de aperfeiçoamento aí, de geração de efeitos especiais em tempo real para o AR Studio. Seguinte. O Unity 3D tem um sistema de partículas completo. Ele auxilia a criação de aplicações com simulações de efeitos especiais. São bem interessantes e realistas. Um sistema de partícula é uma técnica que une simulação física com pequenos gráficos em movimentos, chamados sprites, para simular certos tipos de fenômenos naturais aí que são difíceis de ser produzidos em renderização convencional. Uma partícula em um sistema de partículas tem formas contínuas ou discretas, funcionam constantemente, têm distribuição no espaço e uma série de outras restrições. Todas as partículas possuem tempo de vida útil e possuem um mecanismo de movimento, pois uma partícula tem que estar sempre em movimento. Um sistema de partícula não é considerado um sistema estático, ele passa, com o passar do tempo, ele passa de uma forma a outra, ele pode se mover continuamente,
pode criar novas partículas e também pode ser removido. Seguinte. Para dar mais realismo ao sistema de efeitos visuais baseados em partículas, os posicionamentos randômicos são simulados por funções matemáticas que controlam as suas trajetórias. Vários algoritmos são aplicados e um desses algoritmos de posicionamento é descrito por Dong-Zhang Zhang, que simula aí a trajetória de fogos de artifícios virtuais num sistema de partículas. Os autores descrevem que a queima de fogos de artifício é dividida em duas etapas, quando está subindo e quando ela está explodindo. Seguinte, quando a partícula está subindo, o ponto de ignição em direção ao ponto de explosão tem uma velocidade e uma posição de partículas também que são atualizadas. Para ilustrar, tem duas fórmulas, a Fórmula 1 e a Fórmula 2 descrevem aí a velocidade da posição nos eixos x, y e z numa variação de tempo t. Tem várias fórmulas que descrevem pontos de explosão, forma de explosão, mas eu não vou aprofundar em questão do tempo, ok? Seguinte, os autores ainda sugerem que seja utilizado texturas no momento da renderização, pois você pode pegar as partículas geradas, colocar em primeiro plano essa textura, e você pode ter diferentes formas utilizando a mesma simulação de explosão, apenas mudando essas texturas. Ainda utiliza um parâmetro que controla o tempo de vida dessas partículas, então as partículas têm que ser retiradas de cena ao terminar o seu tempo, mas isso poderia ser aplicado também em televisão? Sim. Em telejornais que utilizam modernos estúdios virtuais, por exemplo, pode ser aplicado. Seguinte, a televisão, enquanto um meio audiovisual, se vale aí de todas as possibilidades para conquistar os seus telespectadores. Existe todo um aparato que envolve diversas tecnologias, câmeras, animações virtuais, telões e tudo isso agregando conteúdo ofertado à tela para o espectador. O ambiente de apresentação de um telejornal diz muito sobre o perfil do programa que você está assistindo e ainda traz informações adicionais ao que está para quem está do outro lado da tela. Por exemplo, nos telejornais da Rede Globo de televisão do Brasil, eles acompanham a hora do dia em que estão sendo apresentados. Se a gente reparar nas imagens, você tem desde o amarelo, da luminosidade amarela do nascer do sol, até um azul negro de noite profunda no último telejornal. Com o passar do dia, ele vai escurecendo nessa tela. Seguinte, a título de exemplo, vamos considerar o Jornal Nacional da Rede Globo, que promove mudanças constantes em seu cenário, para a gente ver, para promover a maior imersão ao público do seu conteúdo. Em junho de 2017, a própria redação passou a fazer parte do cenário. No fundo da redação foi instalada uma tela de LED retrátil com 16 metros de largura, 3 de altura, pesando mais ou menos 13 toneladas, e tudo isso para gerar efeitos 3D com recursos gráficos do estúdio. Um software de baixo custo, como o RStudio, que está utilizando o Unity 3D, ou mesmo o Real Time Pipeline, outro software que utiliza um Real Engine, seria capaz de produzir os mesmos efeitos sem ter grandes alocações de espaços e investimentos. Seguinte, o Real Time Pipeline possui a utilização de efeitos em tempo real com os recursos de partículas que já estão presentes. Ele possibilita a inclusão de efeitos especiais também em tempo real. O projeto utiliza uma tela verde de 500 metros quadrados e possui em tempo real um feedback imediato ao diretor. As animações dos efeitos de partículas podem ser adicionadas em tempo real de produção, comprovando que a técnica que a gente quer desenvolver nesse trabalho é viável de ser utilizada, ok? Seguinte, o trabalho encontra-se então no início da segunda etapa, foram realizados os estudos sobre o sistema de partículas do Unity 3D, que se mostrou um motor gráfico excelente para criações de efeitos especiais diversos, uma vez que a finalidade dele é a criação de mundos virtuais complexos que simulam a realidade. Na imagem é possível ver uma esfera de fogo ao centro. Foi uma aplicação desenvolvida no Unity 3D para ilustrar o sistema de partículas. Ele simula uma explosão, onde o objeto vai ser atingido, ele vai ser incendiado na hora do disparo. Depois de um curto período de tempo, um efeito de fumaça exibe como se o fogo estivesse apagando. E o resultado foi bem aceito. Seguinte, a utilização dessa simulação de projétil aí incendiado atendeu às expectativas iniciais dos autores, que consideram aí o sistema de partícula do Unity 3D
uma alternativa de baixo custo, visto que ele tem utilização gratuita. É difícil, porém, nessa etapa do trabalho, afirmar que para aplicações com projetos do estúdio virtual, com os objetos cenográficos, com autores reais inseridos em cena, esses resultados vão ser os mesmos. Como a gente disse, o trabalho encontra-se no desenvolvimento. Vamos partir agora para o aprofundamento da segunda etapa, onde esbarramos, né, na primeira etapa com fatores que não tinham sido pensados, como iluminação na cena, tipo de emissão da fonte de luz, a direção, propagação da emissão, e precisaremos também utilizar do mapeamento de profundidade dos dados obtidos do AR Studio 2.0, que já estão presentes e já estão funcionando. Seguinte, por favor. Aí algumas referências que foram utilizadas. Seguinte. E só para a gente fechar, gostaria de fazer um agradecimento à Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, ao Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia, o PPG-MIT, por ter dado a oportunidade da gente estudar o AR Studio, e à Universidade do Estado de Minas Gerais, a Unidade Frutal, onde eu sou hosteado, para poder, né, por permitir a gente desenvolver esse trabalho. Muito obrigado a todos. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por la presentación y por introducirnos a este bloque que vamos a tener en portugués seguramente y que vamos a tener que ir practicando quienes no lo dominamos para poder interactuar en un momento más con ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a nuestro